Houston, we've got a problem. E aí, pessoal, tudo bem? Eu queria estar aqui bonitinha, com uma maquiagem legal e tal, mas não. Eu tô com cara de choro, suando e com calor. E muitas coisas pra dizer. Vocês ficaram ansiosos pra saber minha reação sobre o último episódio de Stranger Things, a final, né, da última temporada, quinta temporada. Então eu só peço pra vocês assim, eu não sou uma pessoa que fico chorando na frente da câmera ou etc, mas eu vou ser honesta comigo mesma. Se eu me emocionar aqui, emocionei, tá bom? Eu sou muito intensa sobre meus sentimentos e as coisas, e eu quero ser muito aberta com vocês sobre como me tocou algumas coisas e como ainda assim não gostei de algumas. Ponto. Minha opinião da temporada continua. É a temporada mais fraca de Stranger Things. Todas aquelas críticas continuam. Até porque um episódio separado não... Sabe assim? Tipo, os outros episódios foram os outros episódios. Acabou. Tá bom? Então só quero deixar isso muito claro pra vocês. Mas nossa, eu tô com muito calor. Vamos lá! A Holly... Gente, a Holly é pra caralho. Eu já falei isso. Essa atriz é incrível. Eu acho que foi muito legal ver o quanto que o arco dela, da personagem, evoluiu. Ela foi uma baita surpresa nessa temporada. Ela tá, assim, brilhando horrores. Eu acho que... Eu ainda continuo achando que não deveriam ter focado nela na última temporada. Mas tudo bem. Tem muita coisa solta aí, tá? Muita coisa solta. Último episódio, a gente não ficou sabendo o que eram aquelas cartas da Max que ela deu na temporada 4, né? Naquele momento do cemitério. A Kali. Gente, essa menina, ela só surgiu pra poder fechar aquele episódio X. Porque ela não foi relevante pra história. Ela não foi... Ela só entrou ali pra deixar tudo mais dramático pela possibilidade da Eleven morrer, né? De realmente fazer a cabeça dela. Falar, cara, não adianta, pra onde você ir, pra onde você for, você vai levar tudo isso atrás de você. Já era. Então ela só... A volta dela foi só pra isso. E aí tinha um monte de gente falando que, eu não sei, tá? Que Kali é o nome de uma vilã do Dungeons and Dragons e tal. Eu achava que ela ia ser filha da mãe. Eu achava que ela ia trair geral, assim. Eu tinha quase certeza que ela ia trair geral, mas não. Então, assim, o personagem dela pra mim, juro, gente, eu sempre caguei pra essa menina e caguei mais ainda agora, enfim. Só não tanto porque ela realmente foi até o fim protegendo a Eleven, mas enfim. Uma outra coisa também que ficou muito solta, que a gente nunca mais viu, foi Hellfire Club. Cadê aqueles meninos, gente? Cadê o resto do Hellfire? A gente nunca mais viu eles nessa temporada. Eu achei que pelo menos, sei lá, a gente ia ver eles na formatura ou... Mano, não sei, sabe? Citar nomes e tal. A galera... Tinha muita gente ali, sabe? O professor de ciências. Ele também só chegou pra poder... pra poder ajudar os meninos no plano dele, sendo que ele poderia ter sido consultado há muito tempo, mas tudo bem. Né? Aí vamos lá, a Vicky. Cadê a Vicky? Cadê a Vicky? Pra onde foi parar a Vicky? A Vicky... E é isso, gente. O exército catou ela, catou a enfermeira, jogou ela num lixão. O que aconteceu? Cadê a Vicky? E a Robin nem falou nada também sobre ela no final ali. Na formatura, quando eu vi a mamãe Wheeler com o papai Wheeler, eu falei, não acredito. Esse homem tá vivo, eu acho que virou uma piada de ninguém se importar com ele, não é possível. Eles fizeram isso ser canônico na série. Eu jurava que essa mulher, depois de ter visto a morte na frente dela, que ela ia deixar esse homem pra trás. Eu jurava. Aí, vamos lá. Peraí, tá calor, deixa eu até me arrumar.
O Mind Flayer, eu não sei falar. Tinham muitas teorias que ele era realmente o maior vilão por trás de tudo, de Stranger Things. Porque eu falei, cara, não tem como ser o Vecna, o monstrão da p toda, no último episódio. Não tem. Porque a gente até ficou brincando aqui, que ele fala, né? Tá na hora, tá na hora. Aquele senso de urgência que eu falei, não existe. Ele foi retomado um pouco nesse último episódio, porque também a gente sabe que é o último. Então eu falei, vai que deu uma louca nos Duffer e eles querem dizimar todo mundo. Falei, não sei, eles são meio covardes, não sei se isso vai acontecer. Mas aí eu acho que esse senso de urgência, pra mim, só ficou muito real quando aquela cena do Henry entrando na caverna e a Holly, cara, partindo pra porrada no bicho. Eu falei, o arco dessa menina tá muito legal. Nossa, que personagem fofa. Mas eu não queria que ela fosse o centro dessa temporada. Essas crianças todas que estavam naquela casa, a creche do Henry lá, no ritual do Henry, elas têm um quê de alívio cômico ali, aquelas piadinhas, mas na verdade ela lembra de como era o elenco principal no passado. Eu sinto que ela faz uma nostalgia sobre a própria série, sabe? Sobre o que a própria série um dia foi. E essa temporada poderia ter sido ao redor deles, cara. Tinha saída pra continuar ao redor deles, pra gente continuar se importando com aquelas crianças e não com mais de 20 lá da creche do Vecna, entendeu? Você começa a ficar meio que, tipo, perdido nesses núcleos. É aquilo que a gente já conversou, né? Isso é tudo sobre o andamento da temporada. Então, eu me senti super na urgência desse último episódio. Tipo, cara, volta pra Eleven. Volta. Eu quero ver outras pessoas. Eu não quero ficar vendo isso, sabe? Eu quero ver o que vai acontecer com os meus queridos, com os meus personagens, sabe? Do coração. E óbvio que aquela parte do Steve caindo, gente, eu nunca pensei que o Steve fosse morrer. Nunca nem me passou pela cabeça. A gente já sabe que os Duffer Brothers são covardezinhos, eles não querem ferir ninguém. Pode ter certeza. Com eles é o seguinte, se entra um personagem novo, vai morrer. É esse que vai morrer. Acabou. Por isso que eu tava preocupada até com a Holly e com o Derek. Só que eles não matam crianças. Pelo menos criança dessa idade não, entendeu? É só uns maiorzinhos. Essas tico-tchuca, não ia rolar nada disso. Beleza. Aí, Mind Flayer, voltando. Eu gostei muito que esse monstro voltou. Amei. Isso é uma coisa que eu fiquei aliviada. Porque, de fato, ali eu gostei toda a mecânica de... Beleza, aquele lugar que a gente não sabia muito bem o que era dentro do fucking monstro. Mano, eu achei essa ideia muito legal, eu achei o tamanho dele. Era isso, precisava de um perigo iminente. Precisava de um perigo que você fala... E ter essa coisa dentro dele, das crianças dentro dele, com aquele negócio na boca, aquilo me dá muita aflição, porque me lembra Alien, que foi, obviamente, uma referência muito forte, né? E tudo aquilo acontecendo, as crianças lá dentro, a Nancy lá, Rambo, dividindo arma com o Mike, que também continua. E eu falei que não ia ter Byler. Não ia ter Byler, gente, claramente o Mike é amigo do Will, o Will é amigo do Mike, é isso, vida que segue. E se eu não me engano, eu vi que o Noah, que interpreta o Will, falou que pediu uma cena pros Duffer Brothers, falando assim, cara, não adianta meter o Mike e o Will no meio da luta, porque eles precisam de um encerramento ali, de tudo que o Will falou. E essa cena, eu nem vou entrar nesse mérito dessa cena dele falando sobre a sexualidade dele, porque eu acho que não cabe a mim. Eu não saberia como sabe, esse momento. Eu não saberia como é passar por isso. Meu entendimento dessa cena foi que ele percebeu que o Vecna usava muito o medo das pessoas. Há muita insegurança. Então, eu acho que o Will falou, cara, se eu jogar tudo agora e mostrar quem eu realmente sou e tirar do meu peito o que eu tenho medo, o Vecna não vai mais conseguir ficar me manipulando com as visões dele, com as coisas dele, se eu souber que essas pessoas sabem quem eu sou. Se foi verídico, se não foi feito de um jeito bababá, eu prefiro não comentar, porque eu
sinceramente eu não sei como é que eu me sentiria falando isso, tá bom? Então, sobre a conversa do Mike e do Will, claro que foi uma coisa super rápida ali, porque a cena foi assim, né? Foi tipo, puta, o ator do Will falou, cara, tem que ter um encerramento ali desse papo entre eles. Então ele teve ali um papo com o Mike, que foi muito rápido, mas enfim, é o que a gente teve. E aí tem que correr. 2 horas, tem que correr. Então, e o Mind Flayer, eu gostei muito desse monstro. Mas é aquilo, gente. Foi 2 segundos de luta, né? A luta com o maior inimigo durou muito pouco. E eu sei que foi uma baita jornada até chegar ali. Até eles entenderem tudo isso. E aí a gente chega no momento onde o Vecna tá praticamente morrendo. E a Joyce, eu achei muito poderoso isso. Eu acho que foi muito maravilhoso ter terminado com ela daquele jeito. A Joyce só terminando com o que a Eleven fez, né? Pega o machado e a cada machadada que ela dá no Vecna, eu gostei muito disso. Cada personagem começou a lembrar de tudo, de todas as dores que aquele personagem causou. E aquilo foi lindo. Mas foi isso. Foi, graças a Deus, emoção. Foi o que a gente sentia falta nos outros episódios. De ser levado a sério. Porque nós lembramos o que esse vilão fez. Nós lembramos de toda a história de Stranger Things. Foi uma redenção da Joyce. De todo o medo que ela passou. De todo o sofrimento que ela teve com o filho dela. Não precisava ter enfiado tanta coisa. Tanta miracutaia. Tanto... Sabe assim, é conteúdo mesmo. Porque um momento eu falei, eu já esqueci do plano. Nesse último episódio eu falei, eu nem sei qual que mais é o plano. Sabe? Porque no fim das contas, não é esse o problema. Stranger Things, eu acho que no primeiro episódio a gente nunca pensou em ser uma coisa completamente original. Até porque a série inteira é inspirada em vários filmes que já existiram. Eu sinto que eu acho que foi tanta vontade de fazer uma coisa jamais vista que na verdade não ficou uma coisa jamais vista, sabe? Só ficou muita brisa e se perdeu ali das primeiras temporadas. No começo a gente só tinha uma cidade pacata, uma criança desaparecida e coisas estranhas acontecendo, monstros. Mas esse nunca foi o cerne de Stranger Things. O cerne foi amizade, amigos, infância, como era ter esses amigos e ter a liberdade de sair pelo mundo, explorando o mundo, explorando a imaginação, nessa época em que a gente não ficava preso nos quartos, a gente não ficava no computador, tão afastados uns dos outros, a gente tinha que sair de casa para poder ver o mundo, para poder viver aventuras. E tem uma outra coisa também. Eu gostei muito daquela conversa franca que a Eleven teve com o Hopper, de chegar para ele e falar: eu não sou a Sarah, eu não sou sua filha. O que a gente criou aqui de relação, ela é real. Mas você não pode ficar toda hora tentando fazer as minhas escolhas. Que é esse momento, quando a criança tá crescendo, ela já tem uma personalidade, ela já tem a própria vida. Ainda mais nos Estados Unidos, que depois do ensino médio, as crianças vão pra faculdade, vão morar em universidade, elas saem de casa. Lá esse negócio é muito mais forte, do tipo, cara, te vira, agora você é um adulto, vai se virar. Então, quando a Eleven fala aquilo do tipo, eu faço as minhas decisões e você precisa confiar em mim. E foi muito forte porque o Hopper, quantas vezes ele quis se explodir? O Hopper morreu já. Hopper já quis se explodir milhares de vezes e ele já tinha desafiado não, né? Mas tinha decepcionado a Elle várias vezes. Ele quebrou a confiança dela várias vezes. Por que ela não faria a mesma coisa com ele, sabe?
Porque seria hipocrisia dele toda hora falar, não, você volta. Não, você volta. Sendo que ele seria o primeiro a se sacrificar. E quando ele entendeu que, na verdade, ela era muito mais parecida com ele do que ele imaginava, ele teve que, talvez ali naquele momento, aprender a confiar e a desapegar. Eu acho que essa temporada fala muito sobre desapego, né? Eu entendi que a Nancy se separou do Jonathan. Felizes, eu vi, agora entendi. Desculpa. Gente, uma coisa, eu jurava que naquele momento, quando eles derrotaram o Mind Flayer, e aí então o querido lá, eu sempre esqueço o nome dele, Bradley, tá explodindo lá o Upside Down, e aí tem um toca-disco ali. Porque ele falou, The Countdown Begins, que é tipo o countdown, como é que fala? A contagem regressiva vai começar. Eu jurava pra vocês que ia começar a tocar The Final Countdown do Europe. Cara, eu jurava. Imagina. Não. Finalmente temos beijos, muitos beijos. Finalmente temos beijos. Obrigada, gente. Que um monte de puritano toda hora, mas tem que sobreviver pra beijar? Tudo bem que a gente teve ali o beijo do Mike com a Eleven, e aquela cena foi muito bonita. Eu acho que, não sei, gente. Por isso que eu falo, às vezes eu acho que é roteiro mesmo e direção. É que é difícil elogiar ele, mas vamos lá. No potencial que o Finn, o Mike, tem, ele colocou bastante ali nesse último episódio, tá? Eu ainda acho que ele não é um baita ator, mas eu acho que parece que chegou um treinador de elenco, sabe? Preparador de elenco, sacudiu o pescoço dele e falou: meu Deus, ela tá indo embora, vai, faz alguma coisa, sabe assim? Ela vai morrer. E aí ele conseguiu naquela cena, cara, nas cenas que se seguiram, ele me surpreendeu horrores. Tanto é que eu super me emocionei naquela cena que a Eleven tá explicando tudo pra ele e que ela vai morrer e tudo mais. Eu fiquei muito aliviada com os Duffer por terem feito essa escolha. Não porque eu quero que ela morra, não é isso. Mas é porque a série precisa disso. Essa história precisa disso. E não teria outro jeito dessa menina sobreviver sem arrastar todo mundo ao redor dela junto, sempre. Enfim, então eu acho que essas cenas emotivas que o Mike teve com a Eleven, ele gritando quando estavam, né, o exército ali estavam agarrando eles, as pessoas, enfim, que ele gritava muito ela. Aquela cena foi muito forte, foi muito bonita. E aí a gente tem aquele momento muito legal, muito bacana, né, de 18 meses depois. A cena da formatura é muito legal. O Dustin é simplesmente... Ele é meu favorito. Ele sempre vai ser meu favorito. Ele é maravilhoso. Essa cena foi muito legal. Só que é isso, né? Ele vai lá, ele tira a roupa, ele... Hellfire lives. Cadê os meninos do Hellfire? Não teve nenhum... Sei lá, ninguém comentou sobre eles, ninguém falou mais sobre ele, ninguém... Cadê o Hellfire Club? Tipo, todo mundo... Que club, né? Quem ficou? Ficou o Dustin e o Mike. O Dustin fez tudo o que o Eddie Munson queria ter feito. Né? Que ele falava, eu vou lá, eu vou pegar meu diploma, vou mostrar o dedo do meio pro diretor. Cara, ele fez exatamente tudo que o Eddie queria ter feito e... Eu amo que a mãe do Dustin, mano, ela é muito tipo, isso, filho, isso, seja anarquista mesmo. Só que uma das únicas coisas também que eu senti falta, gente, a mãe da Max, a menina virou órfã? O que aconteceu? Tipo, o que aconteceu? Essa mulher, eu nunca vi ela no hospital visitando a filha. Ela tá presa? Ela tá... O que aconteceu com a mãe da Max? E aí pra frente que eu vou falar muito bem desse episódio. A gente quer ver como esses personagens pensam, o relacionamento entre eles e coisas que façam sentido pra eles. Fernanda, você gostou do final, do destino que deram pra eles? Eu amei. Eu tô muito feliz que eu assisti. Porque esse final eu achei que casou muito
quando o Steve, a Nancy e a Robin estão lá no telhado da rádio e eles conversam. Essa cena é muito bonita e é muito fofo como eles continuaram sendo amigos. E tem uma parte minha que galera, eu sou adulta, né? Eu tenho 33 anos, pra quem não sabe. E eu vi essa vontade deles de ter o que eles tiveram e de falar, cara, vamos se ver e vamos pelo menos uma vez por mês. Ai, eu vou chorar. Isso é uma coisa que pega quando a gente é adulto, cara. Porque aí cada um vai pra um lado, sabe? E muitas vezes aquela pessoa que você ama, aquele amigo que você ama, não tá mais perto de você, tá morando em outro país. E eu tenho isso com muita gente, é desesperador. Que, óbvio, hoje a gente tem tecnologia e tudo mais, mas é diferente, né? Do que sentar, enfim, no telhado de uma rádio e tomar uma cervejinha. Eu não gosto de nenhum dos dois. Quer dizer, eu não sei nem onde tem uma rádio e eu não gosto de cerveja. Então teria que ser uma coquinha pra mim. E aí a gente tem também o momento do Hopper pedindo a Joyce em casamento. Eu sabia que aquilo ia acontecer. E você vê como ele tá em paz, o Hopper. Ele perdeu 2 filhas. Mas eu sinto que aquela conversa com a Eleven fez muito sentido pra ele. E ele seguiu em frente. Que era isso que ele precisava fazer. Caso ele quisesse ter um futuro com a Joyce também, imagino eu. Mas vou ser polêmica aqui. Ele podia ter feito terapia, tá? Terapia, gente, é vida. Esse homem ele era traumatizado, todo cagado. E é ótimo que ele consegue uma licença, delegacia de Hawkins, pra poder lutar com o mundo e depois voltar como xerife, mesmo assim. Quem ficou substituto dele, não sabemos, mas se ferrou, porque o Hopper voltou. Se bem que ele vai se mudar de novo, né? Então a vaga vai ficar livre pra quem foi o substituto dele. Mas esse cargo aí é ótimo. Gente, é perfeito. Mas ele realmente precisava fazer uma terapia, gente. Você vê que o homem tirou das costas. Quando ele reviu toda a vida dele, que ele trabalhou os traumas ali, ele falou, putz, né? Viu? Terapia é maravilhoso, gente. E aí a gente tem o final. Que é muito lindo. Ai, eu vou chorar. Ai, que é da turminha jogando Dungeons and Dragons no porão. Essa cena, cara, ela me matou. Porque eu sinto que, mesmo que essas crianças tivessem só lutado com um Demogorgon, mas que fosse bom, sabe? Que fosse uma trama boa, o que a gente quer é ver se eles estão bem, é o que vai acontecer com eles. E mais do que isso, é a dor e a emoção e a felicidade e o medo de se tornar um adulto. E essa série fala exatamente sobre isso. Eu amei ver a Max com os meninos jogando Dungeons and Dragons. É muito bonito mesmo essa cena. E ainda mais quando o Mike fala sobre a Eleven, o que aconteceu com ela, né? Ali eu fiquei com medo. Vamos fazer a Eleven sobreviver isso e... Poxa, vai ser muito... E, de novo, não é que eu não ame a personagem, mas é que, putz, parece que tudo foi um grande sonho e que nada de perigoso realmente aconteceu. E aí ele fala tudo aquilo. E aí o Will pergunta, onde, né? O que aconteceu? Isso é verdade e tal? E aí o Mike fala, eu não sei, mas eu prefiro acreditar que sim. O que eu acho? A Eleven morreu. Ela morreu. Só que o Mike, como um grande contador de histórias, para poder encarar essa verdade, ele prefere inventar uma história na cabeça dele. Desculpa, eu tô chorando aqui. Vamos lá, vou falar sobre mim, que senão vai parecer que eu tô muito crazy, né? Quando eu tinha 14 anos, o meu melhor amigo, eu perdi meu melhor amigo. E era um amigo que eu conseguia ser eu mesma. Eu brincava com ele na floresta aqui perto de casa. A gente falava que a gente tinha uma casa na árvore, mas nem era uma casa na árvore, cara, era só uma árvore. A gente vivia brincando que ele parecia muito, que ele era o Peter Pan. A nossa imaginação era muito grande para a idade que a gente tinha. Hoje eu sinto que as crianças de 14 anos, elas
não fazem mais nada disso, né? Algumas sim, eu acho. Eu acho que, mas sei lá, eu sinto que hoje é tipo, ai, é bobo, é besta, né? Vamos ser adulto. E eu entendo, eu também fui essa criança que quis ser levada a sério, quis, né, tipo, mostrar que eu já era grande. Mas ao mesmo tempo eu tinha muita imaginação e eu adorava isso. Esse amigo, ele entrava nesse meu mundo, então a gente explorava e vivia aventuras e fingia que era personagens e ele foi a minha primeira perda muito forte na vida. Quando o Mike fala que a Eleven, ela tá em algum lugar, por muito tempo eu pensei isso também. Eu falei, bom, ele era muito legal, então ele tá em algum lugar muito bom agora. Então isso tocou muito em mim. Mas não só por isso também. É como, quando a gente é jovem, quando a gente é mais criança, a gente tem uma esperança e a gente tem uma imaginação tão bonita. E às vezes os amigos que você tinha quando você era criança hoje não estão mais do seu lado. Ou muitas vezes eles não são mais os seus melhores amigos. E como você precisa desapegar, porque a vida é um grande desapego. A vida é um desapego da infância, a vida é um desapego de roupa, porque você cresce e aí você tem que doar suas roupas e aí uma hora você sai de casa, você tem que desapegar de tudo, até de você mesmo, porque na verdade um dia você também vai para esse lugar que ninguém sabe muito bem onde é. Pode ser um upside down, pode ser, não sei, ninguém sabe onde é. Mas é uma grande aventura até a gente atingir esse lugar, até a gente chegar lá. Eu achei que esse fechamento foi lindo, falando exatamente sobre isso. Principalmente passar um legado. Quando, né, eles saem do porão e a Holly desce com os amigos dela. Isso acontecia muito comigo, com a minha irmã. As brincadeiras que eu inventava na rua, que eu inventava várias. Ela aprendia e aí ela passava pros amigos dela. É sobre isso, cara. No fim das contas, é sobre amor, é sobre amizade, é sobre a vida. A vida depois da infância. E o que a gente vai aprendendo no caminho, se virando, cada um de um jeito. E é isso que eu queria ter visto nessa temporada. Eu queria ter visto mais disso. Queria ter visto mais dessas relações, dessas interpretações, desse roteiro, dessa direção. Mas eu não posso falar que o fechamento me decepcionou. Não me decepcionou. Eu esperava pior. Vocês estão ligados? Eu tava esperando uma coisa terrível. Tava esperando, mano, ficar muito puta. Como se não bastasse essa bomba, vem a música Heroes, do David Bowie. Aí você acabou comigo. Que é uma das minhas músicas preferidas. E se vocês bem se lembram, na primeira temporada, eles encontraram o corpo do Will naquele lago, naquela represa, com uma versão dessa música de Heroes. Então esse fechamento com essa música, com aqueles créditos, com aqueles desenhos, foi muito bonito. Enfim, foi uma grande aventura. Foi uma incrível aventura. Ainda que com muitos tropeços, solavancos e, tipo, muito ódio que eu ainda sinto de muita coisa. Essa turma vai ter sempre um lugar especial no meu coração. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Desculpa chorar desse jeito. Comentem aqui embaixo, por favor, que eu quero muito saber. E pela 10ª vez, gente, eu não sou a Isabela Boscov. Eu sou a Fernanda Biasini. Eu sei que eu tenho uma oratória incrível como ela. Eu sei que, nossa, eu tenho críticas absurdamente ricas, mas não sou Isabela Boscov, tá bom? Eu sou a Fernanda. Chega, eu vou almoçar, eu vou tomar um copo d'água e eu vou ler o Stranger Things, que eu já comecei a ler, tô lendo aqui e é isso, tá bom? Valeu por estarem comigo e comentem aqui, porque eu quero fazer um vídeo com os comentários de vocês pra gente conversar, tá bom?
Beijo. Fui. Ai, gente, eu jurava. Gente, eu jurava que eles iam estragar o final. Eu jurava que ia fazer o vídeo, sabe, xingando tudo e falando blá, 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 blá. Mas ainda bem que eu não vi isso no ano novo. Ainda bem que eu não vi isso na virada. Nossa, ia me estragar todinha.